Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal, mais uma vez trazendo aqui as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro. E mais uma vez, cara, a equipe aí dos donos da bola vem trazendo a situação da arbitragem, rapaziada. A grande discussão do programa hoje foi sim a arbitragem, que tem prejudicado muitos times e um deles é o Atlético. Rapaziada, todo mundo tem jogado com o Palmeiras e o Palmeiras sempre sendo beneficiado. E o Thiago, o HG, eles vieram falando, cara. Mudou totalmente a dinâmica do jogo. O Atlético no segundo tempo tinha condições sim de sair até com uma vitória. Sabemos que o primeiro tempo não foi tão bom, a gente até concorda, tudo bem. Mas no segundo tempo o Atlético melhorou, a gente teve o gol de falta lá, né? Então o Atlético jogou bola sim. Claro que o Milito teve que poupar, a gente tem a Copa do Brasil aí com o Vasco, a gente tem aí a Copa Libertadores, então tem muita coisa. O Milito foi obrigado a poupar um pouco, mas o Atlético jogou bem sim. Segundo tempo jogou bem, poderia até ter saído com uma vitória, se não fosse a arbitragem. Cara, o primeiro pênalti com certeza não foi, tá? Tem uma discussão muito grande sobre o segundo, que infelizmente foi um jogo de menino, né? O Dudu chamou, ele foi, e aí Dudu fez a festa da sua torcida, né? Estava até cotado para vir para o Atlético, mas foi cogitado, mas por enquanto segue no Palmeiras. E ele, com a experiência dele, chamou a falta, né? E aí causou o segundo pênalti, que foi a derrota do Atlético. Rapaziada, em pensar que o Atlético jogou, que tinha condições no jogo de talvez sair com uma vitória, mas no ruim de tudo, sair com um empate, a gente entra mais uma vez na questão de arbitragem. Infelizmente, cara, é chato. O Valu chega a falar aí, né? Cara, chato. É chato, porque nós acabamos falando mais no programa aí em si, né? Foi mais falado sobre a arbitragem do que o jogo propriamente dito. Então é muito triste a gente chegar numa segunda-feira, depois de uma rodada do Campeonato Brasileiro, Então é muito triste a gente chegar depois de uma rodada do Campeonato Brasileiro, uma segunda-feira, e a gente ter mais a falar dos árbitros do que a própria bola mesmo. Irmão, não, o time jogou bem e foi assim e tal. Não, se falou mais da arbitragem em todos os canais, meu irmão. Todos os canais se falou muito da arbitragem, porque eles roubam a cena. E mais uma vez, esse final de semana, eles roubaram a cena, prejudicaram o Atlético. Do meu ponto de vista, aí, prejudicaram o Vasco também, mas pra gente foi bom, que senão o Vasco ia vir. Se o Vasco ganha do Cruzeiro, cara, eles iam vir cheio de moral. Empataram, no final tomou um sufoco do Cruzeiro, então eles já chegam pro jogo de quarta-feira com a bolinha um pouco mais abaixo. Esse jogo de quarta-feira, cara, eu acho que, dependendo do formato, do jeito que ele acontecer, ele pode já definir, sim, a classificação do Galo. O Galo tem que jogar igual jogou o Fluminense, cara. Vai estar jogando em casa, né? Placar 0-0, a gente tem que levar um bom resultado lá para o Rio de Janeiro. Porque já anunciaram que o jogo lá vai ser no estádio do Vasco lá, o São Januário. Então, São Januário não é um estádio muito grande, dá 20 mil pessoas, só que ele cheio, cara, vira realmente um caldeirão. E aí a torcida do Vasco empurra muito o time,
Você vê aí que o Vasco virou para cima do Atlético Paranaense 2 vezes na mesma semana, né? Então a gente tem que levar um bom resultado lá para o Rio de Janeiro. Isso é muito importante, rapaziada. Então, a gente não pode entrar igual entrou contra o Palmeiras, time misto, correto, mas não pode entrar com a desatenção. Porque se você vê o jogo do Vasco contra o Cruzeiro, o Vasco jogou muito bem o primeiro tempo. O Vasco jogou muito bem o primeiro tempo e poderia ter feito mais de um gol, que é assim, complicado a vida do Cruzeiro. Não conseguiu ser tão efetivo, mas o Vasco entrou muito bem. Então, olha só, o Atlético entrou contra o Palmeiras no primeiro tempo muito mal e o Vasco entrou contra o Cruzeiro no primeiro tempo muito bem. Isso pra gente não é legal. Porque se repetir a mesma coisa no jogo de quarta-feira, a gente vai pra lá com o resultado contrário. Então a gente tem que se doar ao máximo aí pra quarta-feira. Vamos apoiar ao máximo, como o HG falou semana passada. A gente como torcida, mesmo que alguém erre um passe, não vamos vaiar, meu irmão. Vamos apoiar os 90 minutos. Que a gente tem certeza que a gente vai conseguir levar um bom resultado lá pro Rio de Janeiro para a gente conseguir nossa classificação. Rapaziada, deixa nos comentários o que você achou dessa polêmica toda. Sua expectativa para o próximo jogo também contra o Vasco. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe